Projeto de pavimentos. Aula número 8, projeto de restauração de pavimentos flexíveis. Terceiro módulo. Neste módulo vamos ver o método PRO 269 e um exemplo de aplicação dos quatro métodos. O método PRO 269 originou-se da tese de doutorado do engenheiro Ernesto Prosler e, pela primeira vez, utilizou-se conceitos da mecânica dos pavimentos. Esse método leva em conta todas as camadas existentes no pavimento, permite calcular a deflexão após o reforço e ele permite que se considere a hipótese de se reciclar o pavimento, parcialmente ou totalmente. Esse método foi idealizado utilizando-se o programa FEPAV, que foi o primeiro programa de elementos finitos para cálculo de tensões e deformações em pavimentos, usados no Brasil, e o autor simulou 96 casos, considerando 3 tipos de subleito, 2 camadas de solos granulares, 4 espessuras de revestimento e 4 espessuras de reforço do subleito. Com isso, ele gerou 96 casos que permitiram a obtenção de curvas de correlação. Curvas essas que passaram a fazer parte do método. Inicialmente, o método utiliza o levantamento deflectométrico como um critério de divisão dos segmentos homogêneos. Calcula-se a deflexão característica como sendo a média das deflexões mais um desvio padrão, semelhante aos métodos anteriores. O método considera que o pavimento seja constituído por 3 camadas de referência: um revestimento, uma camada granular e o subleito. Ou seja, ele considera apenas uma camada granular entre o revestimento e o subleito. Então, nesta camada granular deverão estar incluídos a base e a subbase granulares. Quanto ao subleito, o material do subleito é classificado em 3 tipos, em função do seu CBR e em função da porcentagem de silt na fração fina. Porcentagem de filt na fração que passa na peneira 200. Assim, todos os solos cujo CBR estiverem entre 2 a 5 são da classe 3. Da mesma maneira, o solo que tiver mais de 65% de silt na fração fina também é classe 3. O solo será tipo 1 se ele tiver um CBR maior ou igual a 10 e a porcentagem de silt na fração fina for menor que 35. Nos casos intermediários, o solo é tipo 2. Classificação do subleito. A espessura efetiva do pavimento é dada por esta equação, que leva em conta a deflexão característica de projeto, mais os parâmetros I1 e I2. Esses parâmetros são obtidos em função da espessura da camada granular e função do tipo do subleito. Então, no primeiro caso, se a camada granular total for menor ou igual a 45 centímetros de espessura, e em função do tipo de solo do subleito, o I1 pode ser 0 ou 1, e o I2 também 0 ou 1. Caso a espessura de camada granular seja maior que 45 centímetros, o I1 é igual a 0 e o I2 é igual a 1. Assim, obtém-se os valores de I1 e I2 e a deflexão característica medida anteriormente. Com isso, se obtém a espessura efetiva do pavimento existente. Lembrando que essa espessura efetiva deve estar compreendida de 0 até, no máximo, 1,3 da espessura existente. A espessura efetiva tem que ser menor ou igual a 1,3 da espessura existente. Com uma observação importante: caso o grau de trincamento seja maior que 30%.
que a soma de FC2 mais FC3 seja maior que 80%. E que a porcentagem de FC3 seja maior que 30%. Nesses casos, a espessura efetiva do pavimento existente deve ser adotada igual a 0. O recapeamento deve ser feito em 2 camadas e a primeira camada deve ser uma camada anti-reflexão de trincas, normalmente constituída por um pré-misturado a frio. Ou seja, não se aproveita nada do pavimento existente. O critério de fadiga adotado pela norma é um critério baseado num trabalho de Ernesto Prost e Salomão Pinto, de 82, onde, através de ensaios de fadiga, eles chegaram à relação entre a deflexão máxima admissível e o N máximo do eixo padrão rodoviário. Este N do corpo de engenheiros. Então, para um N total máximo, para o período de projeto da rodovia, obtém-se a deflexão máxima admissível no pavimento, para o N total de projeto, que é o D com 2 barras. A espessura do reforço é calculada por essa equação, em função da raiz quadrada do D 2 barras, a espessura efetiva do pavimento existente, I1 e I2. Essa é a equação para a determinação da espessura do reforço. Em função do valor obtido na espessura do reforço, devem-se adotar soluções específicas de recapeamento. Então, por exemplo, se a espessura de reforço der entre 3 e 12,5 centímetros, pode-se usar uma camada única de reforço de concreto asfáltico ou dividi-la em uma camada de binder e uma de capa, para redução de custos. Ou então, um pré-misturado a frio mais CBUQ. Então, é possível usar qualquer uma dessas soluções. Caso a espessura do reforço der de 12,5 a 25, necessariamente deve-se usar, tendo em vista a redução de custos, camadas integradas, uma primeira de PMF, que vai agir como uma camada também anti-reflexão de trinca, e um CBUQ. Normalmente, essa primeira camada deve ter 60% da espessura do reforço e a camada de concreto asfáltico, os outros 40%. Caso a espessura dê muito elevada, acima de 25%, deve ser verificada a hipótese de se retirar o pavimento existente e se fazer um novo. Talvez seja mais atraente se projetar um novo revestimento do que reforçar o pavimento existente com uma espessura tão elevada de reforço. E a quarta hipótese é do valor desse reforço muito pequeno, menor que 3 centímetros. Nesse caso, não há necessidade de se lançar concreto asfáltico, sendo suficiente, por exemplo, aplicar ou uma lama asfáltica, ou micro-revestimento, ou um tratamento superficial. O método, como falado, ele permite considerar a reciclagem de uma parte do pavimento. Então, nesse caso, estima-se o modo de resiliência efetivo do pavimento existente em função dessa equação, que leva em conta a deflexão característica, a espessura existente do pavimento, I1 e I2. A mistura betuminosa reciclada, há necessidade de se fazer ensaio em laboratório para se determinar o módulo de resiliência dela. O método está admitindo que parte do pavimento será reciclado, será fresado, e esse material fresado será reutilizado numa nova mistura. Para isso, há necessidade de fazer ensaio de laboratório, coletando-se no campo uma parte do revestimento que vai ser reciclado, misturando-se com agregados novos e ligantes novos e determinando um novo modo de resiliência da mistura reciclada. Calcula-se em seguida a relação modular, que é a relação entre o módulo da mistura reciclada e o módulo efetivo do pavimento existente. É claro
que a reciclagem só será vantajosa se esse valor de μ der superior à unidade, maior do que 1. Não teria cabimento se usar uma mistura nova, reciclada, com módulo inferior ao pavimento existente. Então, este μ será o fator que definirá se há vantagem técnica em se reciclar ou não. Após a reciclagem, a estimativa da deflexão de projeto é dada por esta equação. Então, D com uma barra é a deflexão de projeto após a reciclagem, que é a deflexão característica, que multiplica HC sobre HE. HC é a espessura cortada, é a espessura reciclada. O HE é a espessura existente, que multiplica μ elevado a 1/3. Cabe ao usuário da norma verificar para várias espessuras de corte qual aquela mais vantajosa. Então, a espessura de corte ela pode ir desde 3 centímetros, que é o mínimo para corte, até a espessura existente menos 2 centímetros. Então, caberá ao usuário verificar várias soluções, várias espessuras de fresagem, para ver qual a mais vantajosa. Nesses vídeos estão esquematicamente mostrados a operação de uma fresadora. Então, a fresadora é um equipamento dotado de ferramentas de corte, um tambor com ferramentas de corte que se desloca, cortando o material e através de uma correia transportadora despeja o material fresado em cima de caminhões. Esta é a operação típica das máquinas fresadoras. Neste outro vídeo está mostrando uma operação de um equipamento de fresagem. Como foi falado, caso esse valor da relação modular seja menor do que 1, evidentemente que não tem cabimento se fazer a reciclagem. Já se o coeficiente μ for maior do que 1, devem ser calculadas várias soluções no intervalo de 3 a espessura existente menos 2 centímetros. Então, o usuário da norma deve verificar qual a alternativa mais vantajosa. Se a deflexão após a reciclagem for menor do que a deflexão, se a espessura após o reforço for menor do que a deflexão admissível para o N total, é viável a reciclagem com a espessura HC. Então, a deflexão, características após a reciclagem. Se ela der menor do que a deflexão admissível para o N total, ótimo. Agora, se essa deflexão após a reciclagem der maior do que a deflexão máxima admissível para o N total, há necessidade de, assim, além da reciclagem, de se colocar um reforço, um recapeamento. Então, nesse caso, além da reciclagem, há necessidade de um reforço para a redução dessa deflexão, pois ela jamais poderá ser superior à deflexão máxima para o N total da rodovia. Sugere-se a leitura desses dois artigos. Este artigo da 34ª reunião da pavimentação, roteiro técnico para aplicação dos métodos oficiais do DENIT para o dimensionamento do reforço de pavimentos flexíveis.
Essa publicação é um guia prático sobre a ótica do projetista, como aplicar os 4 métodos. Essa publicação está disponível no portal de EAD do IME, no item material de apoio. E também este artigo, Catálogo de Soluções de Reabilitação de Pavimentos, que é um artigo que apresenta as soluções padrão que são empregadas no Brasil para a reabilitação de pavimentos. Vamos fazer uma aplicação desses 3 métodos, PRO 10, PRO 11 e PRO 269, num pequeno exercício. Verificar se é economicamente viável a reciclagem de parte do revestimento, admitindo que o módulo de resiliência da mistura reciclada será 30 mil. Então, tem-se um pavimento deteriorado, uma subbase granular com 25 centímetros, uma base granular com 25 e uma capa de 10 centímetros com módulo de 60 mil, a base com CBR 80, a subbase CBR 20. Dados do tráfego, dados até o levantamento das deflexões, 2 vezes 10 a sétima pelo corpo de engenheiros ou 5 vezes 10 a sexta pelo método da ASTO. O N total de projeto é igual a 9 vezes 10 a sétima pelo corpo de engenheiros ou 2,5 vezes 10 a sétima pelo método da ASTO. Lembrando que nós temos que ter os 2 N's porque a PRO 10 usa o N da ASTO. Já a PRO 269 usa o N do corpo de engenheiros. Média das deflexões obtidas no campo, 75 centésimos de milímetro. Desvio padrão, 5 centésimos de milímetro. Raio de curvatura, 200 metros. Porcentagem de trincas classe 1, 30%, trincas classe 2, 20%, trincas classe 3, 10%. IgG, 150. E a profundidade média de trilha de rodas, de 15 milímetros. Vamos aplicar os 3 métodos, começando pelo PRO 10. Pelo PRO 10, inicia-se o cálculo da deflexão de projeto, que é a média mais o desvio padrão. 75 mais 5, 80 centésimos de milímetro. A deflexão para o eixo padrão da Califórnia é 0,7 vezes a deflexão do eixo de 8,2 toneladas. Assim, a deflexão pelo método da Califórnia é 0,7 vezes 80, deflexão característica, 56 centésimos de milímetro. O índice de tráfego, dado pela equação da norma, basta substituir o N até o dia atual, obtém-se então o índice de tráfego de 12,75. A deflexão admissível, aplicando-se o nomograma número 1 para esse índice de tráfego e para este volume de tráfego, obtém-se a deflexão admissível de 26 centésimos de milímetro. Como a deflexão característica 56 é menor do que 3 vezes a deflexão admissível, pode-se aproveitar o pavimento existente e deve-se projetar um reforço pelo critério da deformabilidade. Para isso, precisamos calcular o índice de fissuração, substituindo-se o percentual de trinca classe 1, 2 e 3, obtém-se o índice de fissuração igual a 30. Multiplicando-se com o índice de fissuração, obtém-se o fator de redução FR. Multiplicando-se a espessura existente do revestimento vezes o fator de redução, obtém-se a espessura efetiva existente do pavimento. Então, o método diz que a espessura efetiva é 7,9. A espessura do reforço é obtida pelo nomograma 3. Então, pelo nomograma 3, obtém-se a espessura mínima do reforço de 11,5 centímetros. A espessura total do pavimento, espessura do reforço não, a espessura total do pavimento necessário para aquela deflexão. Como o FC3 é menor que 20%, não há risco de trincas de deflexão. Logo, a espessura do reforço será a espessura total necessária do pavimento, que é 11,5, menos a efetiva, que é 7,9. Ou seja, 3,6, mas a norma diz que a espessura mínima é de 4 centímetros.
Pronto. Então, aplicando-se a norma PRO 10, a espessura do reforço deve ser de 4 centímetros. Vamos à norma PRO 11. A norma PRO 11, inicialmente calcula-se a deflexão admissível pela equação do Instituto de Asfalto. Considerando o N até a data da medida das deflexões, a deflexão admissível deveria ser de 53 centésimos de milímetro. Como a deflexão de projeto medida é de 80 e a deflexão admitida é 53, considerando que o raio de curvatura é de 200 metros, cai-se na hipótese 2 da norma. Na hipótese 2, a deflexão de projeto é menor do que 3 vezes admissível e o raio de curvatura é maior que 100 metros. No nosso caso é 200. Então, o reforço deve ser calculado pelo critério deflectométrico. Então, basta aplicar a equação do Ruiz, onde K é igual a 40 para concreto asfáltico, a deflexão de projeto é 80 e a deflexão admissível 53, obtendo 7,2 centímetros. Então, observe que pela PRO 10 o reforço deve ser de 4 centímetros, pela PRO 11, 7,2 centímetros. Vamos aplicar a PRO 269. A espessura efetiva do pavimento existente, dado por esta equação. A deflexão característica é a média mais desvio padrão, que é 80, e como nós temos uma espessura de camada granular maior que 45 centímetros, já que eu tenho 25 de base e 25 de subbase, o total é 50, é maior que 45, então nesse caso o I1 é igual a 0 e 2 é igual a 1. Substituindo os valores na equação da espessura efetiva, obtém-se uma espessura efetiva de 8,46 centímetros, que está de acordo com os limites, que deve ser maior que 0 e menor do que a espessura existente do pavimento. Então, a efetiva é 8,46. A deflexão admissível desse pavimento, para o N total, de 9 vezes 10 a 7, a deflexão máxima admissível de 2 barras é 44,9 centésimos de milímetro. A espessura do reforço, basta aplicar de 2 barras, a espessura efetiva do pavimento, I1 e I2, obtém-se 8,9 centímetros de reforço. O módulo de resiliência efetivo do revestimento existente é dado por essa equação, onde a gente tem o DC, tem o HE, tem o I1, tem o I2. Substituindo os valores, obtém-se um módulo de resiliência efetivo do revestimento existente de 32.613. Calculando-se o μ, que é a relação entre o existente e o efetivo, ora, está dado no problema que o módulo da estrutura da mistura reciclada seria de 30.000. Então, o módulo da mistura reciclada está menor do que o módulo efetivo do pavimento existente. Em consequência, como é menor do que 1, não é viável a reciclagem. Não se pode reciclar um pavimento colocando uma camada pior do que a camada existente. Caso esse μ fosse maior do que 1, faríamos por tentativa várias soluções para verificação da mais vantajosa. Então, em consequência, segundo a PRO 269, o reforço deve ser de 8,9 centímetros. Com isso, nós concluímos o módulo 3.